Olá, este é um programa especial gravado para os festejos agora de final do ano, especialmente para essa véspera de Natal, e nós vamos aproveitar para falar de um assunto extremamente importante para o agronegócio brasileiro, para a economia do país, que é o setor de frutas e seus derivados. O setor que vem crescendo muito na agropecuária brasileira, abrindo espaço também na exportação, e isso significa maiores recursos, maiores oportunidades de negócio para os nossos produtores de todo o país. O setor de frutas e derivados, e quem vai nos contar como é que anda esse setor é Guilherme Coelho, ele que é presidente da entidade máxima desse setor, que é a Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa especial. Eu já começo imediatamente com a primeira colocação, a primeira pergunta, que é sobre a sua impressão sobre os efeitos da COP26, Conferência do Clima, de que forma isso pode afetar o nosso setor de frutas aqui no país. Você que participou diretamente, fez conferência, inclusive, lá na COP26 em Glasgow, na Escócia, realizada agora recentemente e de grande interesse do agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo, Guilherme. A gente começa a nossa conversa exatamente pela COP aí, depois vamos falar um pouquinho do desempenho do setor de frutas nesse ano de 2021. Seja bem-vindo. Foi muito importante, Silmar, a minha ida à COP. Na COP nós tivemos a oportunidade, um grande painel, falar sobre a fruticultura brasileira. E eu cheguei lá e me lembro muito da primeira frase que eu disse, é que eu chegava em Glasgow, na COP26, representando a fruticultura do Brasil, de cabeça erguida, falando firme e dizendo que a fruticultura brasileira não desmata nem queima florestas. Exatamente isso que eu disse. E o que é verdade? O que nós temos na Amazônia é o açaí. E o açaí é extrativista, existem florestas de açaí. E lá gera muito emprego, principalmente de pequenas associações, pequenos agricultores familiares que vivem daquilo. Fora disso, nós conversamos também e dissemos ao mundo que nós temos todos os certificados internacionais para que nós possamos exportar uma fruta, que é que os supermercados do mundo inteiro, vamos falar aqui dos Estados Unidos, da Comunidade Comum Europeia, da Inglaterra, exigem. Então, se eles exigem e nós cumprimos essas etapas, nós estamos dentro do correto, tá certo? Com isso, nós temos certificados e auditorias sociais, de manuseio da fruta, da sustentabilidade. Então, eu posso dizer que nós fizemos um papel importante, mostrar ao mundo que a nossa fruticultura está dentro dos padrões internacionais e modernos de inovação. Muito bom, muito bom. E além de ser um setor que gera muito emprego, muita mão de obra, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas antes disso, Guilherme, vamos fazer um balanço aqui de como é que foi a fruticultura brasileira, especialmente nesse setor de exportador, que você representa, nesse ano de 2021, que está terminando agora. A gente pode começar lá pelo primeiro semestre, onde se destaca principalmente as frutas lá do sul do país, frutas de clima temperado, como a maçã, por exemplo. Como é que foi o desempenho do setor, começando lá pelo início do ano e até agora, Guilherme? Olha, eu penso que o setor foi muito positivo, porque em plena pandemia, o mundo todo se assustou e nós aqui da fruticultura também nos assustamos. E graças a Deus, nós vimos de que o mundo começa a se alimentar com alimentos saudáveis. E não tem nada melhor do que uma fruta. E foi assim que nós começamos esse ano de 2021. As pessoas do mundo inteiro comendo mais frutas, o Brasil exportando mais. Então, foi uma crescente o tempo todo. Chegou a hora da maçã, chegou a hora das frutas cítricas, tá certo? Por a questão da imunidade. E agora, no final do ano, vamos chamar assim, de agosto para cá, são todas as frutas, as grandes safras. E a gente chega a um balanço agora, no final do mês de outubro, quer dizer, do mês de novembro para trás, vamos chamar assim, a gente está mais ou menos com 950 milhões de dólares de exportação, tá certo? Que é um número muito importante, e nós estamos com 25%, se a gente for pegar o mesmo período, Silmar, deste ano de 2021, de novembro para trás,
em relação ao mesmo período do ano de 2020, nós estamos crescendo 25% a mais em dólar e 20% a mais em tonelagem. Então, os números nos dizem de que foi um ano positivo para as exportações de frutas brasileiras. Muito bom. E, aliás, você destacou um ponto importante, ou seja, o crescimento em valor foi maior do que em volume. Significa que os preços foram favoráveis em termos médios também, né? E nós não podemos negar de que o câmbio está nos ajudando e repetir o que eu disse agora. O mundo entendeu que precisa comer mais saudável. E o que tem de mais saudável é uma fruta. Uhum. Agora, nós tivemos alguns contratempos importantes no meio do caminho aqui também, que afetou especialmente o setor de citricultura, que foi a falta de chuvas, né? Afetou muito severamente aqui a região sudeste do país. Vamos ter uma safra de laranja, estamos tendo uma safra de laranja menor nesta temporada, né? Laranja não é um produto típico de exportação, mas o suco, sim, ele é. E o limão, sim, o limão realmente tem uma presença marcante nas exportações brasileiras de frutas. Então, foi um setor, infelizmente, foi prejudicado em termos de volume, né? Com certeza. Essa questão da seca de São Paulo foi muito forte, tá? Porque a laranja, na sua grande maioria, sai de São Paulo. Isso afeta tanto o limão, que também é da região, tem outras regiões, mas o pesado também é em São Paulo, como o suco, tá certo? Que vem da laranja. Então, são coisas de quem trabalha numa indústria a céu aberto, como dizia o outro, né? Nosso trabalho é no céu aberto. Então, vamos ver se melhora isso. Eu sei que também todo mundo está agora investindo, né, como digo assim, na tal da irrigação complementar. Né, que você faz uma irrigação para aqueles momentos mais difíceis e aí você garante uma produtividade maior. Uhum. Guilherme, o que você destacaria com os produtos de melhor desempenho esse ano, pelo menos até agora? Nós estamos chegando ao final do ano, não existe ainda o balanço final, nós estamos antes do final de dezembro, mas já dá para se ter uma ideia dos produtos que mais se destacaram. Imagine que os produtos aí da sua região, do Nordeste, continuam na liderança da pauta de exportações, né? Eu falo especialmente de melão, manga, por exemplo, esses produtos aí que têm predominância de produção na região Nordeste. O que você nos diz sobre isso? O melão segue na ponta, né? Como é que está o cenário de fechamento Não, desse ano de 2021? a manga até agora passou o melão, está em Opa! primeiro lugar, tá? De tudo que nós exportamos esse ano, até agora, vamos chamar assim, o mês de novembro, a manga representa 22%. O melão vem em seguida, houve um aumento muito grande da exportação de uva, no mesmo período desse ano, do ano passado, chegou a 70% a mais, tá certo? E temos números que também cresceram, como o avocado, a maçã, tá certo? O limão, como eu falei anteriormente. Então, essas frutas também cresceram. E estamos descobrindo novas frutas, por exemplo, o mangostão. O mangostão subiu 1000% do ano passado para este ano. O que é isso? É o conhecimento, né? O mercado que acontece e as pessoas começam a exportar. Isso acontece, é normal, é natural, alguns picos, né, de algumas frutas por algum momento, e a gente quer, efetivamente, que é o papel da Abrafruta, Silmar, é mostrar a nossa fruticultura ao mundo, porque nós temos frutas de excelente qualidade, e quase todas elas, aqui do Nordeste, nós hoje produzimos o ano inteiro. Uma coisa que chamou a atenção realmente é a diversificação que tem havido, né, Guilherme, ultimamente nas exportações brasileiras. O abacate está crescendo, vi aparecer até figo aí nas estatísticas da própria Abrafrutas, ou seja, produtos que não eram predominantes aqui, ou não tinham sequer representatividade nas exportações. Significa diversificação. E sem contar frutas preparadas, como é o caso do açaí também, que vocês estão começando a incorporar nas estatísticas, ou seja, é um universo esse setor de frutas aqui no Brasil, né? Com certeza. Você veja, essas frutas aí, você falou aí do figo, né? O que é isso? É que a gente tem qualidade. E quando a gente tem a oportunidade de mostrar lá fora, de o mercado ir sentindo e comendo e provando, ele vai crescendo. Nós temos aqui uma manga chamada manga quente, que nós concorremos com o Peru. E o Peru sempre foi, tá certo, o Peru sempre tivemos as grandes preferências sobre a manga quente do Peru. Mas agora já se está pedindo, tá certo? No mesmo período, a manga quente do Brasil, que é de ótima qualidade.
Uhum. Eu fiz uma listinha aqui, Guilherme, para o nosso telespectador que não é familiarizado com o setor de frutas, só para ele ter uma ideia do que o Brasil já exporta, ou seja, maçã, uva, laranja, limão, banana, abacate, melão, mamão, manga, melancia também, né? Ou Também. seja, é um universo muito grande, né? Não sei se você gostaria de comentar algum desses produtos em especial, mas realmente de sul a norte do país nós temos algum tipo de fruta que aparece nas nossas exportações, né, Guilherme? Com certeza. Eu digo que é cada uma no seu quadrado. Se você for para o sul, nós É. temos a maçã, excelente. Se você for aqui para o Vale do São Francisco, nós temos a uva e a manga. Vai para o Rio Grande do Norte, você tem o melão, tá certo? Você vai para o São Paulo, você tem o avocado. Você vai para o Espírito Santo, você tem lá o mamão, entendeu? Minas Gerais você tem a banana. Então, a gente, cada um no seu local e na sua época. O que a gente tem sentido é que aqui no Nordeste, por ser um clima tropical, por ser semiárido, com poucas chuvas e termos irrigação, a gente começa a ver que todas essas frutas produzidas no Nordeste estamos conseguindo produzir o ano inteiro. Isso é muito bom. A gente começou há 30 anos, 20 anos atrás, 25 atrás, produzia uma safra de uva por ano. Hoje nós produzimos 2,5 safras, quer dizer, é o ano inteiro produzindo. E tem mercado para tal. Tem hora que é a comunidade comum europeia, tem hora que é dos Estados Unidos, tem hora que é Inglaterra, e aí a gente vai colocando e fazendo o nome do Brasil lá fora. Muito bom. Aliás, falando nisso, Guilherme, os principais destinos das frutas brasileiras é principalmente a Europa, né? Eu acho que é o principal consumidor. Eu acho que depois os Estados Unidos. Você está vendo alguma diversificação mais ampla aqui em termos de destinos? Não, isso continua, tá? Que é uma coisa que a gente precisa estar bastante atento. 70% vai para a comunidade comum europeia, uns 15% para os Estados Unidos, 10% para a Inglaterra, o resto para o resto do, quer dizer, o restante percentual para o restante do mundo, mas com as aberturas de mercado isso pode mudar. Abrimos agora o melão ano passado, ainda estamos mandando pouco, mas isso vai pegando passado à medida que as pessoas vão consumindo o melão lá na China. Estamos abrindo a uva, está na lista o avocado, está na lista a manga, o limão. Então, eu creio que isso vai mudar de acordo com o que a gente vai abrir nos mercados, entendeu? Uhum. Guilherme, vamos falar um pouquinho para frente aqui, vamos tentar antecipar um pouquinho o futuro. 2022 está chegando aí e, pelo jeito, há muitos desafios pela frente que estão prejudicando muito o agronegócio brasileiro como um todo. Problemas de logística, fretes altíssimos, falta de containers, que é um setor importante aqui para exportação de frutas, frutas que vão em containers pelos navios, para os seus destinos finais no exterior, e os custos de produção que estão assustando meio mundo pela alta dos custos fertilizantes defensivos agrícolas, ou seja, é todo um cenário que não se via há muitíssimo tempo, esse que está se preparando para 2022. Vamos falar um pouquinho disso, como é que você está vendo esse próximo ano em termos desses problemas de custos e logística. Veja só, esses 3 pontos que você falou nos merece muita atenção. E isso não só será no ano de 2022, já está acontecendo e aconteceu nesse segundo semestre deste ano. É o problema dos altos custos de frete do container. Chegamos para os Estados Unidos a dobrar o frete do ano passado em relação a esse ano no segundo semestre. Dobrar. Os insumos também aumentaram muito e as embalagens também. A embalagem, o papel subiu mais de 40%. Então, nós precisamos estar sempre atentos, porque apesar do câmbio alto, esses ingredientes, tá certo, formando o custo da fruta, eles pesam demais. Por isso, Silmar, que eu, como engenheiro agrônomo, e fico muito feliz que nós estamos cada vez mais que a inovação, a tecnologia está chegando à fruticultura. Nós precisamos disso, os bioinsumos, porque diante de tudo que nós conversamos, nós temos que ter a competência e a capacidade de só colocar o que a fruta necessita. Nós precisamos cada vez ter mais o uso racional da água. Nós não podemos colocar mais água do que a fruta precisa, senão a nossa conta de água aumenta e não fecha os custos. Nós precisamos colocar só o adubo do que a fruta necessita.
Então, tudo isso, essa tecnologia, tá certo? A sustentabilidade, que são os três pilares, o ambiental, o econômico, o social, é importante para que a gente possa trazer a tecnologia, as informações online, é através do drone, é através da tecnologia que vai chegar ao campo, chamada 5G, e vai chegar ao campo, não, vai chegar ao Brasil inteiro, para que nós possamos simplesmente utilizar o que a planta precisa. Aí nós vamos controlar os nossos custos para podermos enfrentar esses aumentos de preço que você acabou de falar. Um destaque importante aqui, que é sempre bom falar para o público, especialmente para quem é leigo no setor, que é a importância social da fruticultura, especialmente a fruticultura brasileira, porque ela gera muito emprego, necessita de muita mão de obra. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a gente fica muito feliz porque a mão de obra feminina tomou conta do agro. Tomou conta logo com a nossa ministra, que eu gosto muito, Tereza Cristina. Né? O agro do Brasil ele é conduzido com muita competência pela nossa ministra. Quando a gente fala da fruticultura, é quem emprega. Eu costumo dizer que na balança comercial, a gente está falando aqui de US$ 1 bilhão de frutas que a gente quer conseguir no final desse ano. A gente não se compara, nós não podemos nos comparar, tá certo? A soja, a milho ou algodão. Mas eu quero também dizer que nessas culturas você não tem uma mão de obra intensiva. Quem emprega efetivamente dentro do agronegócio é a fruticultura. Hoje nós temos 2,5 milhões de hectares irrigados e fazemos um cálculo que devemos ter 5,5 milhões de empregos. E a fruticultura, ela nos saboreia com uma novidade boa, que é as mulheres. As mulheres, elas estão nos ajudando bastante, em todos os setores, tá certo? Desde a engenheira agrônoma, a mulher que embala como ninguém, com carinho, com dedicação, com jeito, uma fruta para que ela possa chegar no exterior, tá certo, com qualidade, porque a embalagem é fundamental. Então, eu defendo muito de que nós não temos o maior número de exportação, mas nós temos a geração de emprego, e principalmente no semiárido nordestino, que tanto se precisa de emprego. Então, numa casa, geralmente, o homem está fazendo o seu trabalho, quer ser no agro ou fora do agro, mas você tem outra oportunidade de outro salário mínimo, que é da sua mulher. Faz uma família com uma renda mais robusta e uma qualidade de vida melhor, que é o que nós queremos. Guilherme, eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre a política agrícola brasileira para esse setor da fruticultura. Como é que está isso? O que está bom? O que está faltando? O que precisa ainda para impulsionar mais o crescimento desse setor em termos de políticas públicas? Olha, eu vejo o seguinte, não podemos reclamar do crédito. O crédito, ele existe, tá certo? Agora, eu penso que poderia ser um crédito mais desburocratizado. Eu acho que ainda se continua com muita burocracia para se conseguir o crédito. Então, isso nós temos. E que temos também tido notícias muito boas, que são das autorizações de produtos, que vem sendo crescente. A gente tinha muita dificuldade quando precisava registrar um produto, não conseguia, demorava anos e tudo mais. Isso tem andado muito bom. Então, a gente precisa cada vez mais do apoio do governo na desburocratização, para você pedir um investimento, para você pedir, tá certo, alguma coisa do custeio. Isso tem que ser mais rápido, a agricultura não demora. Os juros nos preocupam bastante, quando o juro cresce, isso não é bom para a gente, tá certo? E uma coisa que a gente efetivamente não consegue rodar, Silmar, e agora eu estou falando para a agricultura familiar, eu estou falando para os pequenos produtores, os colonos, que a gente chama aqui do Vale do São Francisco, é assistência técnica. Nós precisamos efetivamente voltar o compromisso do governo com assistência técnica, porque não está correto que o grande produtor, o médio produtor, que tem condições de contratar um consultor para ir na sua fazenda, tá certo? E o pequeno não tem, e aí o pequeno fica sem essa assistência técnica. Então, diante disso, o meu clamor, o meu pedido em relação ao governo, em relação às políticas públicas, seria uma assistência técnica mais robusta. É muito importante isso. Guilherme, outra questão aqui que é importante em termos de futuro
a fruticultura brasileira, abertura de novos mercados. Você já comentou rapidamente essa questão. O que se pode fazer em termos de políticas públicas, ou seja, iniciativas do governo, Ministério da Cultura, ou do próprio setor privado, no sentido de abrir novos mercados e diversificar os destinos das exportações brasileiras? Como é que se enxerga esse cenário? Olha, nós temos que ser persistentes. A Abrafrutas tem um grande parceiro que é a Apex, onde nós fazemos as nossas feiras no mundo inteiro. Agora há pouco teve em Dubai, nós tivemos lá na Expo 2020, nós tivemos agora, semana passada, o nosso pessoal, nossos diretores técnicos internacional no Chile, conversando sobre limão, e nós estamos fazendo o nosso possível. Temos um grande parceiro também, que é o Ministério da Agricultura. Há uns 2 meses atrás, eu também visitei o ministro das Relações Exteriores, o ministro França. Então, isso é o seguinte, nós precisamos, quem viajar pelo mundo inteiro, do governo, precisar falar das nossas frutas. Eu tenho conversado também com o ministro Gilson, do Turismo. O turismo tem que estar lá fora, a gente tem que estar junto com o Ministério do Turismo, falando das frutas, para que nós possamos cada vez mais aumentar as nossas exportações. Nós não aguentamos mais dizer que somos o 3º maior produtor de frutas do mundo e o 23º exportador. Esses números não podem ficar tão distantes como estão. E nós estamos fazendo o nosso papel de cada vez mais procurarmos. Mas isso aí, Tilma, é uma ação bilateral. A gente quer mandar, mas precisa saber de quem é que quer receber. E nós temos concorrentes no mundo inteiro. Temos outros países também que produzem as mesmas frutas que nós produzimos. Então, a gente precisa adequar essas janelas, adequar o tempo, a fruta, a variedade e continuarmos crescendo. E queremos crescer mais rápido ainda. Muito bom. Guilherme, a gente está indo por final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aí um recado de final de ano e de perspectivas aí para o produtor e exportador associado da Abrafrutas. Como é que ele pode enfrentar os desafios? O que a Abrafrutas pode contribuir na assistência ao nosso produtor e exportador aqui de todo o Brasil? A bola é sua. Olha, eu gostaria de dizer e aproveitar a oportunidade de chamar as empresas que não são associadas que venham se associar à Abrafruta. Isso nos torna mais fortes e representativos. Dizer que os números estão nos dizendo que foi um ano 2021 muito bom. Nós vamos, se Deus quiser, em janeiro, nós vamos estar aí lá para o dia 15, Silmar, conversando, e eu dizendo, batemos $1 bilhão de exportação. É um número significativo, mas precisamos dobrar, triplicar, tá certo? E levar o meu ânimo, o meu entusiasmo. Nós que somos do agronegócio, nós acordamos cedo, nós temos a bota sempre suja de poeira, porque estamos no campo, nós não temos medo de sol quente e nós queremos continuar fazendo emprego e renda para esse nosso país, que é uma potência, e levando o nosso nome lá para o mundo inteiro, dizendo nós temos frutas, nós temos qualidade e nós podemos exportar. Um Feliz Natal e muita saúde para todos vocês e um ano de 2022 de muita luta e de muito resultado. Muito bom, tá aí Guilherme Coelho, nosso convidado especial para esses programas de fim de ano. Esse é um programa especial gravado. Ele que é presidente da Abrafrutas, entidade máxima dos produtores e exportadores de frutas e derivados, setor pujante do nosso agronegócio, que não para de crescer, e a gente almeja que realmente se dobre esse resultado magnífico que está se obtendo esse ano, 1 bilhão de doses em exportações de frutas, e isso prospere e a gente consiga dobrar ou mesmo triplicar ao longo dos próximos anos a exportação desse setor tão importante do nosso agronegócio. Muito obrigado, Guilherme, um bom ano novo para você e todos os associados da Abrafrutas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço, saúde. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa especial, gravado para esse final de ano, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.